O texto fala: sobreveio-lhe um êxtase. O que é isso? Êxtase. É algo especial que aparece aqui. Sobreveio a Pedro um êxtase. O que significa isso, êxtase? Bom, na Bíblia, a palavra êxtase, preste atenção nisso, porque tem muito desvio, inclusive no meio católico romano. O romanismo, ele desvirtuou esse conceito de êxtase por causa de algumas filosofias que surgiram a partir do século III da era cristã. O que acontece aqui? A palavra êxtase no Novo Testamento, ela tem dois usos. Um dos usos da palavra êxtase, e é essa palavra mesmo, deixa eu ver aqui no grego aqui, a palavra êxtasis. Êxtasis, é bem parecido com o português, né? Sobreveio a ele um êxtasis, é o êxtase. Essa palavra que aparece no Novo Testamento, aparece pouco no Novo Testamento, é uma palavra que tem dois usos. Um dos usos é mais referente a uma experiência normal, uma experiência de assombro, a pessoa ficar assombrada com alguma coisa, admirada, é a pessoa que vê algo inédito, ela vê algo inédito, ela fica assombrada, que isso? Quando ela tem essa reação, que isso? Ela fica admirada com aquela coisa. Isso é chamado no Novo Testamento de êxtasis. Ela ficou extasiada. Nossa, que maravilha isso! Quando você vê um quadro muito lindo, uma obra de arte muito maravilhosa, ou um carro, né, com uma tecnologia fantástica, você fica olhando aquilo impressionado. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Isso é o êxtasis, no sentido da palavra usual ali, né? Você vê isso, por exemplo, em Lucas 5, 26. Vou mostrar aqui para você um exemplo rapidinho do que é esse êxtase no Novo Testamento. Lucas 5, 26. Veja aí, fala assim, Lucas 5, 26. Todos ficaram atônitos. Essa palavra atônitos, todos ficaram em êxtase, admirados. E davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Aqui a cura do paralítico. Eles ficaram, quando viram o paralítico sendo curado por Jesus, eles ficaram atônitos, impressionados. Senhor, o que é isso? Então estavam em êxtase. Então esse é um sentido, mas é um sentido que se refere a uma experiência normal de qualquer pessoa. Aqui, nesse nosso texto, a palavra êxtase tem outro sentido. Não é uma admiração normal. Não é uma experiência normal da pessoa em que ela fica admirada com algo. Aqui o sentido é diferente. E o Novo Testamento usa a palavra nesse sentido diferente que eu vou falar aqui também. Eu fiz uma definição e aqui eu vou ler para vocês essa definição para você entender o que é a palavra êxtasis nesse outro sentido, que não é de uma experiência normal. É assim, a definição é assim: esse êxtasis é uma experiência espiritual concedida por Deus. Aí é outra coisa, não é uma admiração. É uma experiência espiritual concedida por Deus. Foi o que Pedro teve, uma experiência espiritual que Deus concedeu para ele. Em que a pessoa se mantém consciente. Ela se mantém consciente, ela não está dormindo. É diferente do sonho. Ela está consciente, está acordada. Pedro estava acordado, ele não desmaiou e ficou lá, virando os olhos, nada disso. Estava consciente. Ele não estava adormecido, nada. Ele estava consciente, conforme nós vimos aqui, mas a pessoa se mantém consciente, mas fica perplexa e assombrada, aí o êxtase, em face de realidades de outra dimensão que a cercam. Ela começa a ver coisas de outra dimensão. Pedro, por exemplo, viu o céu aberto. Se tivesse alguém do lado dele, não ia ver nada. Mas ele viu realidades de outra dimensão. Ali, perplexo, admirado, consciente, não estava dormindo não. E nem estava drogado, nada disso.
né? Ele estava ali plenamente consciente, de plena posse das suas faculdades, e ele vê isso. Ele fica perplexo e admirado diante dessas realidades de uma dimensão celestial. Ele viu os céus abertos, e ele viu descendo ali um lençol com animais. É uma experiência extraordinária essa. Continua aqui. A pessoa fica perplexa e assombrada em face de realidades de outra dimensão que a cercam, as quais, via de regra, abrangem visões especiais e palavras de instrução e ordem. Então a pessoa vê ali alguma coisa que ela nunca tinha visto, perplexa ali, ela fica olhando, ela vê aquilo, e ela também ouve palavras de instrução, de ordem, de orientação, palavras divinas. Então, isso que eu li agora aqui para vocês, é a descrição do êxtase que Pedro teve. Foi isso, uma experiência sobrenatural que Deus concede, em que a pessoa se vê perplexa e admirada diante de uma realidade de outra dimensão. Essa realidade cerca a pessoa, ela é tomada, ela se vê envolta naquilo. E ela então tem visões ali sobrenaturais, e ela ouve palavras sobrenaturais. Se você olhar em Atos 22, tem uma outra experiência de êxtase em Atos 22. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Lucas mostra Pedro tendo essa experiência e mostra Paulo tendo essa experiência também. Eu vou mostrar aqui para vocês, Atos 22. Você vai falar, eu já teve nada. Então, Atos 22, 17 a 21. Fala assim. Tendo eu voltado para Jerusalém, é o apóstolo Paulo contando uma experiência que ele teve. Ele saiu de Damasco e ele fala que eu voltei para Jerusalém. Olha o que aconteceu. Tendo eu voltado para Jerusalém, Paulo fala, enquanto orava no templo, ele diz, sobreveio-me um êxtase. Olha aqui, de novo a palavra aparece. É muito raro isso. No Novo Testamento, acho que essa aqui, nesse sentido, é a segunda e última vez que aparece essa palavra no Novo Testamento. É muito pouco. E Deus concedeu isso com muita raridade aos homens. Muito raro. Você vê esses caras aí na televisão, toda hora falando, Deus, eu vi Deus, o quarto ficou cheio de poder e eu tive ali. É tudo lorota isso aí. Os caras têm experiências de êxtase todo dia, de manhã, de tarde à noite, toda semana, e conta lá as histórias dele lá no... Tudo lorota isso aí. Experiência de êxtase no Novo Testamento é raríssimo, raríssimo. E Deus só concedeu isso a apóstolos, pelo que nós vemos aqui. Não existem essas descrições sendo dadas a qualquer pessoa. Então veja, diz assim, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo. Então ele tem uma visão. Ele vê ali o Senhor. E ele dizia o seguinte, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. É Jesus falando com Paulo aqui. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava na prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Tudo isso aconteceu com Paulo num momento de êxtase. Ele estava orando ali no templo e ele teve essa experiência. Deus concedeu isso a ele. Ele viu o Senhor. E ele ouviu a voz do Senhor orientando e conversando com ele, estava plenamente consciente, mas ele teve contato com essa realidade sobrenatural, essa realidade de outra dimensão. Então, é curioso observar isso, e note bem, as pessoas que tiveram isso, Pedro e Paulo, que são mencionados aqui no Novo Testamento, que mostram, esses textos mostram que eles tiveram essa experiência de êxtase, essas pessoas não buscaram isso. Não estavam, eu quero ter um êxtase, deixa eu tentar me esforçar para ter um êxtase, para ter aquele contato, aquele mergulho em Deus. Eles não buscaram isso, eles não estavam buscando isso, não estavam desejando isso e não estavam se esforçando para isso, não. Foi algo que veio de repente sobre eles. Veio de repente e o objetivo era importante. No caso aqui de Pedro, meu Deus, a importância desse êxtase aqui na história
para o avanço do Evangelho é algo simplesmente incalculável. Então, a experiência do êxtase de Pedro foi algo que marcou o avanço do Evangelho para o mundo todo. No caso de Paulo, o fato dele desse êxtase ter acontecido com ele, marcou o envio dele para a pregação do Evangelho ao mundo todo. Então, é uma experiência rara porque ela só acontece em momentos especialíssimos. Ela aconteceu em momentos especialíssimos com apóstolos que não estavam esperando e nem buscando isso. Então, quando você vê lá, né, aquele tigrão lá que sobe no púlpito, porque eu estava no meu quarto, eu tinha uma visão, e não sei o quê, e o quarto encheu de fumaça, e os anjos apareceram e falaram comigo. Tudo lorota, tudo balela, cai fora. Isso é um safado querendo enganar você. Isso não existe. O que nós vemos na Bíblia é algo muito raro acontecendo com homens especiais, tendo em vista o avanço do Evangelho em dimensões, numa dimensão simplesmente incalculável, algo extraordinário. Tem uma outra experiência que é interessante notar, que Paulo narra em 2 aos Coríntios, é muito interessante isso. Ele mostra em 2 aos Coríntios 12. Veja esse texto, é um texto bem interessante esse aqui, que é um texto, é uma experiência que Paulo usa para comprovar o seu apostolado. Veja como isso aí só era dado a pessoas que Deus tinha ali na conta de apóstolos de verdade, como foi o caso de Pedro e agora Paulo. Paulo, quando ele quer provar que ele era um apóstolo, ele fala que teve uma experiência assim. Quando ele quer provar, ele fala, eu vou provar que eu sou um apóstolo, eu tenho grandeza, eu tenho revelações grandiosas, eu vou provar para você que sou um apóstolo, narrando as experiências grandiosas de revelação que eu tive. Então ele narra, mostrando isso. Olha, experiências como essa de êxtase são experiências dadas a pessoas especiais, a apóstolos que Deus escolheu para anunciar o Evangelho, fazendo com que aconteçam grandes avanços da fé em meio à humanidade. Veja aí 2 Coríntios 12, 2 a 4. Olha o que acontece aqui. Ele fala assim: conheço um homem em Cristo, ele está falando dele aqui, né? É um jeito de escrever, o estilo dele. Conheço um homem em Cristo, um homem crente, que há 14 anos, então isso aconteceu, se você fizer as contas, tirando a data, segundo os Coríntios foi escrito, você tira 14 anos, você chega no ano 42. Foi no ano 42 que isso aqui aconteceu. No ano 42, Paulo devia estar em Tarso. Já tinha saído de Jerusalém e estava em Tarso. Não, ele não era ainda um apóstolo, ainda no sentido pleno da palavra. Estava lá em Tarso. Barnabé depois foi lá buscar ele. É bem possível que isso aqui aconteceu quando Paulo estava em Tarso, ainda sendo preparado para o apostolado. Olha o que acontece então. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Aqui o pessoal fala, tem o primeiro céu, que é isso, o segundo céu, que é aquilo, o terceiro céu, que é aquilo, o quarto, tudo bobagem. O terceiro céu não é que significa que tem 1, 2, 3. O terceiro céu significa apenas o céu de Deus. É isso. Tem o céu físico que nós temos aí, que nós vemos, e o céu de Deus é chamado de terceiro céu. Não é que tem o primeiro, o segundo, o terceiro. É uma forma de se referir ao céu espiritual, à habitação de Deus. Só isso. Não fique contando o primeiro, o segundo, o terceiro, é só bobagem, é falta de entendimento hermenêutico. Ele prossegue. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, olha aqui, ele nem sabe se ele subiu lá no céu mesmo, se ele ficou, se ele subiu corporalmente, foi arrebatado, se ele ficou, ele não sabe explicar isso. Foi arrebatado ao paraíso. Olha só, olha que experiência extraordinária, ele foi arrebatado ao paraíso. Ele fala, será que eu fui corporalmente? Será que eu não fui corporalmente? Ele fica meio confuso aqui. Isso não ficou claro para ele, mas ele estava consciente, entendendo tudo, observando tudo. Ele só não tinha essa informação. Eu não sei se eu subi fisicamente, eu não sei se eu subi só espiritualmente, mas eu sei que eu subi. Eu fui arrebatado até o paraíso, até o terceiro céu.
até a habitação de Deus. Ele foi arrebatado para lá. Olha só que coisa extraordinária isso aqui. E ele prossegue. E esse homem ouviu coisas inefáveis, coisas indescritíveis, as quais não é lícito ao homem referir. Deus proibiu Paulo de descrever essas coisas. Olha, estou lhe dando essa revelação, você vai ser um apóstolo, você é um apóstolo, já chamei você, e essa experiência é uma experiência ligada a essa sua função como alguém que vai lançar os fundamentos da fé, que vai ser usado para lançar os fundamentos da fé. Mas há coisas que você vai ver e ouvir que você não vai poder revelar. Aí Paulo prossegue dizendo, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Então ele fala, olha, isso é motivo de eu me gloriar, isso é motivo de eu me gloriar. Mas eu não vou me gloriar disso. Ele está sendo irônico com os coríntios que diziam que ele não era um apóstolo. Dizendo, eu sou um apóstolo sim, eu tive experiências extraordinárias. Então, nós vemos isso aqui na Bíblia. É raro? Raríssimo. Pastor, mas na minha igreja todo dia tem um lá que conta uma história dessa. É tudo lorota. Não caia nessa, tudo enganação. Essas experiências eram raríssimas, especialíssimas, dadas aos apóstolos de verdade, e mesmo assim não foram dadas a todos os apóstolos. Nós vemos aqui que a experiência foi dada uma vez a Pedro, visando a expansão do evangelho a todo mundo, e foi dada pelo menos 2 vezes a Paulo, visando também o seu preparo para expandir o evangelho por todo mundo. Somente 2 vezes a Paulo isso foi dado. Então, não acredite na banalização dessas coisas. O que acontece? O que acontece é que no século III, a Igreja Católica, ela começou a flertar com o neoplatonismo. E o neoplatonismo é uma filosofia que envolve a devoção, é um platonismo devocional. De Plotino, no século III. É um platonismo devocional. O que aconteceu? Alguns pais da igreja flertaram com esse platonismo devocional. E esse platonismo devocional dizia o seguinte, que você pode ter contato com o uno, com a realidade suprema do universo, por meio da meditação. Aí você se desliga do mundo material e se deleita no contato com esse universo, com esse uno, que é essa realidade espiritual suprema. Então você se solta desse mundo presente e entra em contato pela experiência mística do êxtase, você entra em contato com o uno. Plotino, que propôs isso no século III, ele não era crente, não era cristão, nunca nem mencionou o cristianismo nos seus escritos. Mas alguns pais da igreja adotaram essa visão, achando que era possível você se desligar da experiência dos sentidos pela meditação, como cristão, você meditando as coisas de Deus, você se desligar da experiência dos sentidos e ter uma experiência com Deus mergulhando na sabedoria divina celestial. E aí o êxtase. Por isso você vê os santos católicos, quando são desenhados aí ou pintados, eles aparecem com os olhos revirados, com a mão assim, né, olhando para o nada, ali, tendo aquela experiência mística, vendo que ninguém vê, ali, a boca semi-aberta, e aparece embaixo lá São Francisco em êxtase, Santo Agostinho em êxtase, Santo Antônio em êxtase. Você vê lá as pessoas todas assim, olhando, vendo, sabe-se lá o que. Isso aí foi o neoplatonismo de Plotino, a partir do século III, que enfatizava o desligamento da pessoa pela meditação, o desligamento do filósofo do mundo material, do mundo das sombras, que é esse mundo aqui, e o seu mergulho no mundo ideal
para ter contato com o uno, que é a realidade suprema. Então o cristianismo abraçou essa ideia, cristianizou essa ideia, dizendo, olha, se você meditar nas coisas de Deus e tiver uma comunhão muito grande com Deus, você pode se desligar desse mundo e ter essa experiência mística ali com Ele, vendo, tendo a visão beatífica, tendo uma experiência maravilhosa. Dizem que Santo Agostinho e Santa Mônica tiveram juntos essa experiência. Ele narra isso, Santo Agostinho narra isso nas Confissões, ele narra que teve uma experiência mística com Santa Mônica na cidade de Ostia, na véspera da morte da mãe dele, da Mônica. Mas quando você lê o relato de Agostinho sobre essa experiência, você percebe que na realidade foi mais um arrebatamento emocional. Os dois estavam conversando sobre Deus, ficaram muito emocionados, tiveram aquela sensação gostosa de comunhão ali com Deus juntos, e aí já dizem, não, ele teve um êxtase. Ele nem fala que foi um êxtase, fala apenas que teve essa espécie de arrebatamento emocional aí. Então, a piedade cristã, ela não é marcada no seu dia a dia por essas coisas. Então, o que acontece com Pedro aqui é algo excepcional. Vai acontecer com ele de novo? Não, não vai acontecer com ele de novo. O que acontece com Paulo foi algo excepcional. Aconteceu 2 vezes. Aconteceu mais vezes? Não. Aconteceu 2 vezes. Aconteceram 2 vezes com o apóstolo Paulo. E esses êxtases que eles tiveram esse objetivo. Fazer com que eles fossem preparados para que o evangelho tivesse um avanço de alcance mundial.